Discussão única do projeto de lei do Executivo número 30/2018, altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas e dá outras providências da Secretaria de Educação, de Infraestrutura, de Mobilidade Urbana e do Gabinete do Prefeito. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Tenho a honra de submeter à análise dessa Egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas e dá outras providências da Secretaria de Educação, de Infraestrutura, de Mobilidade Urbana e do Gabinete do Prefeito. Inicialmente, cumpre informar que o projeto objetiva atender o disposto na ação direta de inconstitucionalidade que tramitou perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na aludida decisão judicial, foi determinado que, em até 120 dias do julgamento, deve o município reorganizar a estrutura administrativa das secretarias de Educação, Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Gabinete do Prefeito. Dessa forma, o dia 20 de dezembro de 2018 é data limite para o cumprimento da decisão judicial, sob pena de prejuízo dos serviços ofertados à população. O presente projeto de lei acata o comando previsto na ação judicial, ora citada, e extingue, cria e altera cargos de provimento em comissão, cargos de confiança de provimento por servidor efetivo, cria a função gratificada e readequa as suas respectivas atribuições. Conforme se pode notar no impacto na folha de pagamento, comparando cargos extintos com aqueles que agora são criados no presente projeto, temos o resultado líquido somente entre os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, com pessoal de vantagem econômica na ordem de R$ 4.950.784,18. Por óbvio que a administração sentirá redução da capacidade de gerenciamento e execução do planejamento das ações e programas de governo. Foi preciso, portanto, equacionar de maneira mais razoável e enxuta possível a necessidade da ação de planejamento, direção e assessoramento do governo, com os limites impostos pelo Poder Judiciário. Temos insistido na tênue diferenciação entre os papéis da administração e de governo. Sabe-se que a ação deste é fruto de um pacto republicano e de uma agenda popular e soberana que precisa ser implementada. Já aquela existe por si, com carreiras estruturadas e papéis definidos para o funcionamento de demandas espontâneas e não depende essencialmente do vínculo de confiança com o agente político e seu programa de governo. É preciso, portanto, amealhar a ação típica de governo com a atividade e função administrativas que se relacionam mutuamente na presença de agentes políticos vocacionados a cumprir a vontade transitória do povo. O projeto atual deu imenso realce para cargos de confiança de provimento por servidor efetivo, especialmente em diretorias mais temáticas e unidades de supervisão, bem assim pela criação de funções gratificadas de servidor de unidade, FGA e FGB, que estimulam, em boa medida, oportunidades de valorização e progressão do servidor efetivo, como ocorre com a chamada técnica verticalização em Y nas carreiras. Todos os cargos de gerentes foram extintos. Importante destacar ainda que o número de assessores do atual projeto foi pensado em virtude da alta demanda de assessoramento nos mais diversos assuntos. Foi criado também nas secretarias o cargo de diretor de departamento, de provimento exclusivo de servidor efetivo do município de Jacareí, com atribuições objetivas de confiança e de direção.
A remuneração da FGA será correspondente a 50% do valor da referência CC2. A remuneração da FGB será correspondente a 50% do valor da referência CC3. Com efeito, é preciso que se tenha uma ideia das demandas e volume de serviços das secretarias e, consequentemente, compreensão da estrutura ora criada com os órgãos, cargos e funções. Na Secretaria de Educação, foram extintos os cargos de assessor técnico, assessor comunitário, diretor administrativo, além de todos os gerentes. Como se disse, a estrutura administrativa atualmente proposta, com os níveis de direção, chefia e assessoramento e atribuições típicas deste Mr. Atende em quantitativos mínimos, a função da gestão de planejamento estratégico, execução, monitoramento e avaliação das metas, resultados, integração dos setores envolvidos, objetivando igualdade de processos e equidade dos recursos na operacionalização das atividades da Secretaria Municipal de Educação. É preciso compreender que o nível de direção se vincula à ação estratégica pautada nos indicadores dos planos de governo e municipal de educação e de interface com as diversas secretarias do Poder Público Municipal, Estadual e Federal. O nível de assessoramento proporciona efetivo contato com a comunidade em geral, identificando oportunidades, avaliando viabilidades e fazendo recomendações sobre investimentos ou desenvolvimento de novos projetos, de modo a garantir o cumprimento das diretrizes político-governamentais. As unidades de execução supervisionada, de sua vez, articulam gestão com atuação operacional das legislações educacionais, de integração administrativa, de acordo com as diretrizes pedagógicas do governo, de acordo com as normativas educacionais, estaduais e federais, garantindo ações determinantes na prestação do serviço público educacional de qualidade. A Secretaria de Educação necessita de gestão escalonada em níveis para efetivamente promover a universalização da educação infantil, ampliar vagas de creches, escolas de tempo integral e promover a inclusão escolar em todos os níveis, num plexo de ações coordenadas e infraestrutura adequada para atender a demanda populacional do município. Atualmente, o município conta com a seguinte estrutura para atender a ampla demanda espontânea e de ação planejada na área da educação. São os dados atuais da Rede Municipal de Ensino. Total de unidades escolares: creches municipais, 13, creches conveniadas, 12, EMEIs, 24, EMEFs, 24, EMEI e EMEF juntas, 7, escolas com EJA, 12, escolas tempo integral, 6. Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino: creches, berçários e maternal, 4.176. Pré-escola, pré-1 e pré-2, 4.935. Ensino fundamental, 12.375. EJA, 305. Dá um total de 21.791 alunos. Professores efetivos: em arte, 47. Em educação especial, 18. Em educação física, 52. Educação infantil, 288. Educação de jovens e adultos, 5. Ensino fundamental, 434. Professor 2, 17. Total, 861. Esta demanda quantitativa, dinâmica e de múltiplos fatores precisa de ação estratégica pautada nas metas e propostas dos planos nacional e municipal de educação e na nova base curricular nacional a ser implementada. Nesse sentido, cremos que a estrutura apresentada no presente projeto reúne condições para as ações de planejamento e execução, para o atingimento das metas, objetivos, ações e resultados esperados, primando pela excelência de metodologias de inovação tecnológica e empreendedorismo educacional. Na Secretaria de Infraestrutura,
foram extintos os cargos de assessor técnico, assessor comunitário, assistente de gabinete, diretor de manutenção e conservação civil e diretor administrativo. A Secretaria apresenta uma diretoria geral com unidades administrativas e departamentos de obra viária, projetos, manutenção e conservação, logística e equipamentos, transporte e oficina e suas respectivas unidades administrativas e assessoria. Por reflexo da ação judicial e, como se pode notar, quantitativo apresentado no impacto sobre a folha de pagamento, o quadro administrativo sofreu grande redução, especialmente quando comparado com o imenso fluxo e volume de demandas de obras do município, serviços de manutenção, pavimentação, realização de projetos e planejamento de canalização, drenagem de canais, córregos e galerias, limpeza de vias e outras atividades, sempre com interface direta nas secretarias de Mobilidade, Planejamento, Meio Ambiente, sendo a pasta ainda responsável pela gestão e execução de todos os equipamentos urbanos e rurais da cidade. Na Secretaria de Mobilidade Urbana, foram extintos os cargos de assessor técnico, assessor comunitário, diretor administrativo, também os gerentes, como já afirmamos. Destaca-se a criação do Departamento de Trânsito, da tão emergente Unidade de Política de Acessibilidade e novas atribuições, expandindo a ação da Secretaria com a criação desta nova política urbana e olhar para a acessibilidade. As alterações procedidas na estrutura da Secretaria de Mobilidade Urbana fundamentam-se na expressiva demanda diagnosticada oriunda do tráfego intenso dos mais de 151.648 veículos licenciados na cidade, que trafegam pelas estreitas ruas municipais, que pelo traçado antigo configura um grande desafio local de sinalização, fiscalização e garantia da segurança viária de todas as vias dos mais de 147 bairros. Neste contexto, como complicador, registra-se a vocação industrial de Jacareí, que atrai para dentro de seu perímetro urbano mais de 4.500 caminhões por dia, os quais devem se deslocar harmonicamente com os 100 ônibus que atendem o transporte público, os aproximados 40 ônibus fretados e dos 229 mil habitantes e pedestres que caminham pelas estreitas calçadas não planejadas nos ditames das normas técnicas de acessibilidade e que passam por readequação. A complexidade e o volume de trabalho dos serviços públicos que atendem os munícipes jacareienses na mobilidade requer a estrutura mínima de servidores vinculados ao planejamento, gestão, metas e diretrizes do Plano Nacional de Mobilidade. No mesmo sentido, e para fazer face à sua demanda e volume de serviços, a presente estrutura contém o Gabinete de Secretaria, Diretoria Geral e Assessoria, mais 2 departamentos de Trânsito e Transporte, cada qual com as suas respectivas unidades que objetivam a direção, chefia das unidades e assessoramento das ações coordenadas pela Secretaria. No gabinete do prefeito foram extintos assessor técnico, assessor comunitário, assessor de diretor-geral, assessor de gabinete, diretor de jornalismo, diretor de publicidade e propaganda. A estrutura atual conta com um diretor-geral, um subsecretário de comunicação e assessores para o desempenho de atribuições típicas de assessoramento destinados ao suporte e execução do planejamento das ações de governo e da estratégia da comunicação, sua relação com os veículos de comunicação, subministrando o titular do Poder Eletivo, que é o povo de informações e mensagens de governo. É a pasta também da Casa Civil do Governo a ser capitaneada por um chefe de gabinete, que é o responsável pela coordenação das ações de governo e outras secretarias e assessoramento direto ao chefe do Executivo, avaliando e implementando a ação governamental dos órgãos, metas e programas prioritários, entre outros atos orgânicos que vão da rotina aos rumos do governo. No gabinete do prefeito foram criados cargos de assessor e o cargo de subsecretário de comunicação, este último com o objetivo de estabelecer e fazer cumprir as diretrizes de comunicação integrada para todas as secretarias. Destaca-se em geral que o presente projeto de lei é mais uma ação no conjunto de medidas da atual administração,
com o objetivo de valorizar o servidor de carreira e de realizar uma gestão eficiente. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2018, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. O projeto está em discussão. Ler é fácil. O fácil é você montar o contexto. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa. Em nome da nossa senhorita presidente, senhorita Lucimar, última sessão presidindo essa casa, parabéns pelo seu trabalho. Os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui pela galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, hoje estamos encerrando o primeiro biênio dessa legislatura da Câmara Municipal de Jacareí. E me sinto muito honrado com a responsabilidade que a mim foi depositada por ter sido líder do partido do PSDB. Agradeço o partido, mas acho que o comando tem que ser cíclico. Então, hoje abro mão da liderança do partido e talvez essa missão, Aderbal, vamos tentar convencer você para que seja sua no próximo biênio. Foram 2 anos aqui de muito aprendizado, de muita batalha, de votações de projetos importantíssimos para adequar e impulsionar Jacareí para o rumo certo, para o rumo do crescimento e desenvolvimento. E hoje não poderia ser diferente. Votaremos o projeto de reestruturação administrativa das secretarias de Educação, Mobilidade Urbana, de Infraestrutura e do Gabinete do Prefeito. Mas por que essas reformas administrativas elas precisam acontecer? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que diversos servidores comissionados sejam cortados. Anteriormente, a Justiça já havia determinado cortes de servidores em 4 fundações e autarquias da administração indireta do município, sendo o SAI, a Fundação Prolar, a Fundação Cultural e o IPMJ. A alegação apresentada pelo tribunal é que, após análise jurídica, diversos trechos são inconstitucionais de uma legislação municipal que criava os cargos comissionados. A decisão foi expedida em uma ação da Procuradoria-Geral de Justiça, que avaliou que os cargos citados não têm função de direção ou assessoria e que, portanto, deveriam ser preenchidos por servidores de carreira, admitidos via concurso e não por livre nomeação. E assim foi feito. Diversos cargos comissionados foram extintos, dentre eles todas as gerências. Agora, a carga de responsabilidade foram parar nos ombros dos efetivos, os que agora terão que supervisionar suas equipes, exigindo eficiência, pontualidade e atendimento público de qualidade, bem como foram valorizados no que tange à carreira pública. E esperamos que sejam o braço direito dos secretários, pois eles precisarão de muita ajuda para conduzir esse novo modelo de gestão municipal. Por fim, peço aqui a colaboração dos nobres pares nas votações dos projetos em pró do crescimento da nossa cidade e quero já deixar aqui registrado que serei favorável à aprovação desses projetos.
O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Bom dia, senhorita presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Estamos chegando ao final de mais um ano e a gente está votando projetos importantíssimos aqui para a nossa cidade. E esse projeto, sem sombra de dúvida, é um projeto das secretarias que praticamente é o coração da nossa cidade. A educação, que hoje eu acho que tem que ter um investimento muito grande, que a base de tudo é a educação, a infraestrutura e a mobilidade urbana. São projetos fundamentais, e aqui já disse o vereador Rodrigo, é uma decisão do Tribunal de Contas de cortar as gerências. E nós, enquanto vereador nessa casa, temos que votar os projetos para dar mecanismo para que essa secretaria funcione, mas que funcione de uma forma transparente, para que a população possa ter a confiabilidade. E a gente acha importante. E nós temos certeza que o ano que vem, aqui o vereador Valmir já falou, que o ano que vem, com certeza, e nós, enquanto vereadores, eu acho que os secretários, a prefeitura, trabalhar para que nós possamos oferecer algo diferente para a nossa população, para o nosso povo. A gente sabe das dificuldades que se passaram esses 2 anos, mas eu acho que todas as secretarias, a partir do ano de 2019, já vai ter uma clareza melhor de estar fazendo os projetos que tanto necessita a nossa cidade, como a infraestrutura, a educação, várias creches sendo construídas na nossa cidade. E essas secretarias não podem parar. Assim como a mobilidade urbana, uma secretaria que foi criada nessa gestão. Ontem, nessa casa, a gente teve uma audiência pública para discutir o trânsito e transporte, aonde nós, enquanto vereadores, estamos cobrando muito que apareça os resultados, e a gente sabe da dificuldade, e as audiências públicas estão acontecendo no bairro, e o transporte, todo mundo sabe, que não só aqui em Jacareí, mas em toda a cidade. A dificuldade é muito grande. Ontem se falou até em subsídio da prefeitura na passagem. E a gente sabe que o transporte é importante porque todos os trabalhadores, a população inteira precisa e necessita do transporte. E a gente talvez tenha uma política diferente, mas nós achamos que o nosso transporte só vai melhorar para a população, para o povo e para a classe trabalhadora o dia que tiver uma visão de começar a fazer a municipalização dos transportes em nossa cidade. Com a municipalização do transporte, com certeza nós possamos ter uma visão mais clara de que realmente a gente vai ter um transporte de qualidade. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que cobrar a melhoria. Muita cidade já existe transporte gratuito. E nós temos que trabalhar em cima disso. A gente sabe da dificuldade que é, mas é importante encarar esse gigante que é do transporte, não só em Jacareí, mas o nosso Brasil inteiro. E a gente tem a convicção de que estamos dando todo instrumento necessário para que as secretarias, a partir do ano que vem, possam fazer um brilhante trabalho na nossa cidade. Por isso, a gente quer dizer que eu também serei favorável a esse projeto, porque nós sabemos, nós não estamos aqui para atravancar a cidade, para votar contra
projetos. Nós estamos aqui para fazer Jacareí caminhar. Estamos aqui para fazer Jacareí ser uma cidade diferente. E é isso que esperamos a partir de 2019 e é para isso que vamos trabalhar. Por isso, já deixo aqui de antemão, dizendo que serei favorável a esses projetos. O projeto continua em discussão. Quero tecer alguns comentários sobre esse projeto que visa reestruturar algumas secretarias. E o que me chamou muita atenção nesse projeto foi a Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu tive somando aqui, entre funções gratificadas e cargos em comissão, a Secretaria vai contar com 16 cargos em comissão, contando os propriamente ditos de comissão, mais as funções gratificadas. Senhores vereadores, sabe quantos agentes de trânsito hoje cuidam do trânsito na cidade de Jacareí? 37 agentes. Ou seja, os comissionados e as funções gratificadas equivalem a metade dos agentes de trânsito em exercício. Qual secretaria funciona? Onde a metade da secretaria que é comissionado? 37 agentes de trânsito para cuidar de uma cidade de 220 mil habitantes. Tem uma secretaria, como eu já disse aqui no meu voto quando foi criar, uma secretaria de estrutura de pessoal. É isso que está demonstrado. Tem 39 vagas abertas, mediante concurso de agente de trânsito, e que não foram chamados, não foram ocupadas. E o mais grave, senhores e senhoras vereadores, é que sabemos, como falaram aqui, da questão do roubo de máquinas, também furtaram as motos da Secretaria de Mobilidade Urbana. Vossas Excelências bem acompanharam isso. E eu, caminhando por essa cidade, no centro da cidade, encontrei um agente de trânsito todo ofegante, e ele ainda conseguiu parar para me cumprimentar. E eu dizia para ele, mas por que você está correndo dessa forma? E ele falava assim, é porque, senhor vereador, eu estou saindo da ponte do São João, para ir lá perto do JB, porque houve um trânsito, um acidente de trânsito, e eu preciso organizar o trânsito. Eu falei, e você está indo a pé? Senhoras e senhores, uma mobilidade urbana que não consegue dar mobilidade para os seus agentes organizar o trânsito da cidade? Aonde vamos chegar com essa questão? Uma Secretaria de Mobilidade Urbana que não deu conta de colocar os radares na nossa cidade, controladores de velocidade, especialmente em frente às escolas, em frente a parques, onde muitos idosos atravessam, muitas crianças atravessam a via. E agora nós vamos aprovar aqui a criação de 16 cargos, incluindo função gratificada e FG, a metade dos agentes de trânsito que são responsáveis por fazer a orientação do trânsito na nossa cidade. O vereador Rodrigo Salomão sofreu com isso. Quanto tempo se gastou para colocar um semáforo numa rodovia? Quanto tempo se gastou? E aí, senhoras e senhores, o piso salarial de um agente de trânsito é R$ 1.712. As funções gratificadas que lá serão criadas serão remuneradas à base de R$ 3.000. As funções gratificadas é quase que o dobro do salário de referência do agente de trânsito. A função gratificada não é um salário a mais. Não é um salário a mais. Você desvirtua totalmente o sentido da função gratificada.
A função gratificada, ela não pode corresponder a 2 vezes o salário piso da categoria dos agentes de trânsito. E nós estamos fazendo aqui hoje, ó, criando essas funções gratificadas ao custo de R$ 3.000 cada função. Então, quando eu coloquei aqui na sessão passada que eu gostaria de ter tido mais tempo para discutir essa questão, e tempo que eu falo não é uma reunião que nós vamos conseguir debater esse assunto. Tem muito para a gente debater. Eu acho que essa casa aqui, e nós estamos evoluindo, eu me insiro como um vereador de primeiro mandato e tenho tentado dar o máximo de mim, mas nós precisamos discutir bastante esses assuntos, por conta de que eles influenciam toda uma carreira de servidores públicos que contribuem com a nossa cidade. E aí aqui eu não estou querendo reduzir ou tirar a importância do cargo em comissão. É fundamental que a administração os tenha, para dar direção em projetos para a cidade, para ajudar a organizar as secretarias. Mas eu lhes pergunto, será que é justo nós criarmos aqui essas funções gratificadas de R$ 3.000, 16 cargos na mobilidade urbana, que corresponde a 50% do efetivo de agente de trânsito, sendo que esses cargos em comissão e essas funções gratificadas geralmente estão na sala com ar-condicionado. Geralmente. E quem vai para a rua? Em dia de chuva, em dia de sol, são os agentes de trânsito. Então eu quero chamar a atenção para esse fato. Fiz também uma conta muito rápida aqui, de que nesse projeto são 27 assessores, 24 funções gratificadas, e aqui o assessor, tinha um assessor comunitário que o salário era de R$ 3.945 e se equiparou agora. Aumentou em R$ 2.000, que também já é mais que o salário base do agente de trânsito, para R$ 6.000. Eu acho que poderia manter os cargos de assessor, alguns deles aqui entendo que são imprescindíveis para o desenvolvimento da máquina administrativa, mas que se mantivesse o salário de R$ 4.000. Porque, como todos nós sabemos, estamos em movimento de queda de receita do município, por conta da queda da atividade econômica, desemprego, e eu acho que esse é o momento de a gente dar essa contribuição. Poderia aqui fazer emenda nesse sentido, mas Vossa Excelência sabe que eu respeito o voto de cada um que está aqui, desde o menos votado até o mais votado, porque aqui há uma equivalência de voto, uma equivalência de opiniões, mas o meu voto, novamente por esses motivos, será contrário ao projeto de lei. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, nós estamos aqui discutindo agora o projeto de lei número 30, encaminhado por essa Casa do Executivo, né? Então, o autor é o prefeito municipal José de Santana, no qual ele está adequando, fazendo uma reforma administrativa na Secretaria de Educação, Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Gabinete do Prefeito. Indiscutivelmente, o prefeito ele precisa de secretários de sua confiança e de assessoria da sua confiança. Quem já foi presidente de alguma autarquia, de alguma secretaria, sabe que é indispensável ter esses secretários. Só que agora, nessa propositura, ele adequou conforme a ação judicial, né? A gente está vendo aí uma diminuição de cargos de comissão e criação de uma função já gratificada. E aqui eu volto a falar, Luiz Flávio, eu não sou contrária ao FGA ser R$ 3.000, por conta que, enquanto funcionária pública, eu falo por experiência,
eu falo por colaboração, eu falo pelo trabalho e pelo respeito que eu tenho de ser servidora do povo e o salário que me paga é o povo. E muitas vezes o funcionário efetivo, ele acaba assumindo quando muda, principalmente quando muda a gestão. Eu já peguei quase todos os partidos, vários prefeitos, e em cada mudança troca-se os cargos de comissão, principalmente diretor e secretário. Aqui eu faço um adendo importante nessa nova gestão, porque nos meus 28 anos de prefeitura, a gestão que eu vi mais incluindo nos cargos de comissão funcionário efetivo foi nessa gestão. Independente da ação judicial, que hoje, essa ação judicial, ela é justamente por isso, que o prefeito, que o administrador, ele também reconheça a valorização do funcionário efetivo, dando a oportunidade, porque é ele que nomeia, para que também seja diretor, seja secretário. Então, de 28 anos de prefeitura, essa gestão é a que eu vi realmente incluindo funcionário efetivo nesses patamar. E quando a gente é efetivo, a gente está lá numa experiência, conhece a máquina, conhece a política, e muitas vezes o funcionário que tem responsabilidade, trabalha com amor no que faz, ele acaba executando as funções como se fosse um gerente, como se fosse um diretor, mas ele não ganha para isso. Então, essa FGA e essa FGB que aparece aqui, ela traz o aumento salarial, né, que é uma gratificação, aliás, ela aumenta a gratificação, mas também aumenta a responsabilidade. Então, não é justo. Eu vou assumir uma responsabilidade de gerente, de diretor, e muitas vezes eu vou entregar pronto um trabalho que deveria, entre aspas, ser de um diretor, de um assessor, e eu não mereço a valorização em pecúnia? Eu costumava, muitas vezes, eu fazia vários serviços para gerente, para diretor, quando eu trabalhava na logística do Infraestrutura, era só elogio. E eu sou funcionária pública, sou cidadã brasileira, estou na sociedade capitalista. Elogio não paga conta. Então, tem que ter, sim, o reconhecimento de pecúnia para o servidor efetivo. E tem que se olhar aquele que realmente trabalha. Eu estou vendo agora, acabamos de fazer, aprovar semana passada, o projeto do SAI. E o que acontece? Estão nomeando servidores que humilharam muitas vezes os funcionários efetivos. O funcionário efetivo que ganha e tem a oportunidade de ganhar um cargo de supervisor, humilhando o próprio funcionário. Já está chegando reclamação nos nossos ouvidos. Então, a gente espera que realmente os secretários, porque eu estou vendo que o prefeito respeita a indicação, a sugestão dos seus secretários, que eles valorizem bem, que eles observem bem quem que eles estão colocando nesse cargo de muita responsabilidade. Ser diretor, ser assessor, melhorou o salário para eles, então, a cobrança de se trabalhar com respeito, com amor no que faz, é de todos os servidores. Mas esse que nós estamos aqui aprovando esse projeto, tem que ter muita responsabilidade. E agora, falando nessa reforma, nós sabemos que nós estamos sendo cobrados, mais a gente que é funcionário, vereador e funcionária, está atrasado a reforma administrativa proposta pelo prefeito. No ofício, ele deixou bem claro, ele fez um calendário de reforma administrativa trabalhando as referências. Se houver receita, eu vou tentar seguir esse calendário. Não houve receita suficiente para ele atender essa reforma administrativa, porque o salário dos trabalhadores e servidores públicos está defasado há muito tempo. Não é a culpa da outra gestão, é a culpa da economia, é a culpa de várias coisas, mas está defasado. Então, veio essa proposta, todos os servidores estão esperançosos e está tendo um atraso. Então, você pega hoje esse projeto,
que traz uma economia para o cofre público nesses cortes realizados de mais de 7 milhões. Então, a gente espera que, como é para pagamento de servidor, que esse saldo seja para atualizar essa reforma administrativa. E que ele possa também pensar nos cargos em vacância. Não dá. Quando a pessoa fez concurso, ela fez concurso porque tinha atividade de trabalho. Ela não tem culpa das modernidades e da deficiência de precisar ou não da função nessa nova administração. Então, aqui eu estou fazendo ofício, porque não deu tempo de fazer, só um minutinho, homem, de fazer essa indicação, eu estou fazendo ofício para que essa economia, nos cortes desse cargo, nessa reforma administrativa, seja direcionada para a reforma administrativa das referências e também incluir os cargos em vacância. Não dá para eles ficarem de fora. Projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento aqui os nobres pares. Eu ia cumprimentar o pessoal do sindicato, mas eles já não estão mais aqui. Na verdade, eu venho me posicionar aqui por conta de alguns questionamentos, e nós, enquanto vereadores, nós temos as nossas responsabilidades, temos que dar satisfação aos munícipes de forma geral, mas acredito que, em especial, aquelas pessoas que nos colocaram aqui. Todo mundo sabe do meu posicionamento ante esse governo, sou oposição, e ainda que alguns afirmem que eu, às vezes, não pareço, eu tenho uma coerência e vou mantê-la. Se acertar bem, se errar também, muito bem. Afinal de contas, as nossas decisões, elas têm consequências. Eu respeito demais todas as opiniões, e para até mostrar que eu e Luiz Flávio, enquanto membros do PT, como oposição definida aqui, nem sempre nós temos o mesmo julgamento. E isso é bom internamente, é bom externamente. E eu quero aqui, obviamente, não vou fazer defesa do projeto, até porque essa não é minha obrigação, eu não sou do governo. Entendo que essa reforma ela é necessária diante de uma ação da Justiça que, vamos dizer assim, faz com que o governo, com a administração municipal, tome providências para que atenda às determinações e, obviamente, continue mantendo o governo funcionando. Já estive trabalhando na prefeitura desde 2001, sei exatamente como funciona esse processo. E digo aqui sem medo nenhum, não adianta a gente fazer demagogia. Não há como um governante fazer a sua execução do seu projeto, que foi vencedor nas urnas, somente com funcionários de carreira. É necessário que ele tenha um staff, ele tenha pessoas de sua confiança para colocar esse projeto. Isso, para mim, é inquestionável. Então, como estive lá várias vezes, votei outros projetos aqui, criando cargos, agora eu não vou chegar aqui e dizer que isso não pode. Tenho minhas observações, e isso eu fiz lá atrás, todos só que são testemunhos, está gravado, de que tudo que é feito, de afogadilho, que é feito sem muita análise, muitos critérios, traz consequências. A votação desse projeto, novamente, aqui, é a prova disso. Lá atrás, nós cantamos a bola. Olha, é quase certeza que haverá problema com a Justiça. Agora, não vou entrar no mérito aqui dos cargos que estão criados, quais os critérios que o governo está usando para encaixar essas pessoas, porque eu acho que isso é prerrogativa do Poder Executivo. Eu trabalho no Legislativo. Assim como não quero que eles interfiram aqui, também não quero interferir lá. Desde que, obviamente, não haja nenhuma incoerência, algo ilegal, que daí é nosso papel ter que barrar isso aqui. Acho que existem algumas questões aqui que vão trazer dificuldades para o governo, mas isso a gente vai ver ao longo do tempo. No ditado popular, a gente seguinte, dá corda que ele se enforca sozinho. A diminuição de cargos, ela acontece, não quer dizer que eu seja favorável. Acho que deve-se existir um número mínimo para que o governante tenha o apoio dessas pessoas. Se o número é ideal ou não é, a gente vai ver lá na frente.
Acho que sim, há uma valorização dos servidores de carreira. Ainda que há o questionamento interno aqui, mas quem vai ocupar esses cargos? Não é prerrogativa do vereador, isso é um problema do prefeito. O dia que eu for prefeito, eu vou me preocupar com isso. Mas nesse momento não é minha obrigação. Se ele colocar alguém da sua confiança e competência, a pessoa for bem, ótimo. Se for errado, quem vai responder é o prefeito. Então, eu quero deixar bem claro para a população de Jacareí que o fato de ser oposição e aprovar esse projeto é porque eu entendo que não há como nenhum governante fazer o seu trabalho sem esse apoio. Aqui na Câmara houve um enxugamento radical desses cargos, né? Ainda que a gente também não concorde, mas foi assim. E ele está cumprindo isso. Como eu disse, se a qualidade não atende, isso não é problema nosso. Não temos como nós definirmos aqui quem é que vai ocupar esse cargo. Você já disse, é prerrogativa do prefeito. Então, essa responsabilidade eu atribuo a ele. Questionei aqui, à época, a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, que é um dos projetos que está aqui. Eu havia dito, talvez não fosse o momento, devesse se esperar, né, o amadurecimento dessa ideia da construção baseada no quê? No conhecimento, no estudo. Eu fui voto vencido. Hoje a Secretaria já está aí há 2 anos. Ainda que eu sempre aponte aqui que eu vejo poucos resultados, é a minha torcida que isso, daqui para frente, ande melhor, porque senão nós vamos ficar fazendo o quê? Uma secretaria dando despesas sem trazer nenhum tipo de benefício. Não é o que eu quero. Eu acho que se ela existe, está consolidada, vamos apostar que agora ela de fato funcione. O vereador está aqui, como eu disse, não para atrapalhar, mas para ajudar e apontar. E pode ter certeza que se lá na frente eu estiver equivocado, não tem problema nenhum em vir aqui pedir desculpa e dizer eu estava equivocado. Mas também, se eu estiver certo, eu vou, obviamente, utilizar essa minha fala, porque nós temos o papel de apontar. Então, deixar bem claro para as pessoas, né? Sou oposição, sim, sem nenhum tipo de problema. Vou manter a minha coerência por ter estado no governo por um bom tempo e ter verificado, sentido como funciona a máquina pública. Eu não posso chegar aqui agora e colocar um posicionamento simplesmente antagônico em função, né, de não fazer parte desse governo. Então, para mim, fica muito claro aqui, algumas coisas acontecem, nós vamos ter um projeto que vai ser, vamos dizer, julgado daqui a pouco, aí eu vou falar de novo dessa minha preocupação, que as coisas muitas vezes elas são feitas de uma forma atropelada, equivocada, e depois o resultado a gente sabe que ele atrapalha a vida de todos os moradores da cidade. E eu não quero ser aqui uma voz que vai dar ainda mais condições para dizer o seguinte, está vendo? A gente quer construir e o vereador ele vai contra. Eu tenho que fazer tudo aquilo que for benéfico para que a cidade, de fato, né, progrida e tenha todos os seus serviços aí executados para o bem-estar da nossa população. Então, obviamente, não serei contra, tenho meus apontamentos, tenho minhas ressalvas, né, como dizia muito o ex-vereador Edgar Sazaki, que hoje está ocupando o cargo, né, sempre ressalvando algumas questões. É o nosso papel, mas não é um papel da gente chegar aqui e contrapor. Mas, como eu disse, respeito o posicionamento de quem é governo, de quem é oposição e vota contra, porque acho que todos nós temos que responder por aquilo que nós votamos aqui. E eu não tenho problema nenhum conversar com a população na rua e explicar o porquê eu estou votando favorável a esse projeto, ok? Vereador Arildo, concede uma parte? Eu considero uma secretaria que tem feito o seu trabalho, desde que foi criada, olhando para o resultado hoje do trânsito em Jacareí. Era uma cidade que morria muito mais do que se tem o número hoje, né? Falando com respeito às motos que foram furtadas, foram roubadas, elas foram recuperadas e foram adquiridas mais 9 motos. E os agentes de trânsito em Jacareí, nós contamos com 47 agentes, um número que, comparando com Taubaté, que tem 320 mil habitantes, é muito maior. Taubaté tem 12 agentes de trânsito, com 320 mil habitantes. A Secretaria de Mobilidade visa aumentar esse número quando o COI for instalado. Aí sim, verão aí a possibilidade de onde alocar esses agentes e aonde vai precisar de mais agentes. Então, nós vemos que ela tem feito seu trabalho, diminuindo o número de mortes no trânsito. Então, é uma secretaria nova, com 2 anos. A gente espera que muito mais vai ser feito.
O projeto está em discussão. Senhorita Presidente, eu gostaria de me manifestar daqui mesmo. A gente sabe que o Executivo ele teve que, né, se rebolar para poder achar uma forma de manter algumas pessoas comissionadas para poder ajudar a administrar essa máquina, né? E a gente sabe, acho que todos nós sabemos que não tem como um prefeito, um administrador público qualquer, trabalhar sem alguém da confiança dele. Isso é fato, isso é real. Não tem como. Então, pegando o caso da mobilidade, como o vereador Abner comentou, ele saiu de 14 comissionados para 5. Então, foi uma redução de 75%, de 14 cargos de comissão para 5. Com relação aos agentes, que foi comentado pelo vereador Luiz Flávio, também tem, se não me engano, acho que 5 agentes de trânsito que já recebem eles são beneficiados já também. E deve ser ter mais agentes de trânsito também beneficiados com essa mudança. Então, a oportunidade também está sendo dada para os agentes de trânsito também. E é muito importante, eu acho que se a secretaria está completa, assim, por menor que seja a estrutura, mas eles precisam dessa estrutura. E cabe a nós aqui, né, aprovar esses projetos. E cabe a nós também fazer as nossas cobranças, né? As cobranças que os munícipes precisam, que os munícipes querem, a cidade de Jacareí necessita disso. Então, vamos sim, eu vou sim votar favorável ao projeto, e vou, sem dúvida nenhuma, fazer a cobrança. Como foi citado aqui pelo vereador Abner, Taubaté com 12 agentes, porque lá tem o COI, né? Taubaté tem o COI. Jacareí também, com a implantação do COI, vai ser chamado mais agentes desse pessoal que fizeram o concurso, né? Vai ser chamado com a implantação do COI, que, se Deus quiser, deve acontecer o ano que vem. Então, é uma secretaria nova, a gente sabe disso, mas uma secretaria com uma atitude muito importante. É importante nós ter aí essa estrutura dessas secretarias, e a Secretaria de Mobilidade também não é diferente. Mas vamos fazer a nossa parte de fazer a nossa cobrança. Então, a gente não tem todas as informações, é pouco que a gente pôde descobrir essa situação, sim. Tem vários agentes que estão sendo contemplados, né? E sobre as motos também, que recuperou mais, além de recuperar as motos, foram conseguidos mais 9 motos para o trânsito de Jacareí. Então, que legal. Então, eu acho que a gente tem que aprovar esses projetos e cabe a nós fazer as cobranças, né? Para que não só a Secretaria de Mobilidade Urbana, mas todas elas cumpram com o seu papel de um bom trabalho para a cidade de Jacareí. O projeto está em discussão. Não havendo manifestação dos nobres pares, vamos então à leitura das emendas do projeto. Emenda número 1, no anexo 1, funções gratificadas do projeto de lei em epígrafe. Contendo referência à quantidade de gratificação, fica alterado o valor da referência FG1, que passa a ter a gratificação de R$ 896,73. Autoria, vereadora doutora Márcia. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 01 aprovada. Acho que é qualquer emenda. Mensagem modificativa 1, prejudicada pela criação da primeira emenda. Mensagem modificativa 2, arquivada pelas comissões. Mensagem modificativa 3. Após análise, observou-se a necessidade de alteração do projeto de lei número 38, de 23 de novembro de 2018,
A fim de resguardar o propósito do referido projeto de lei, solicito as seguintes modificações. 1. Fica excluído o parágrafo único do artigo 10 do projeto de lei número 38, de 23 de novembro de 2018. 2. Fica alterado a mensagem do projeto de lei número 38, de 23 de novembro de 2018. A remuneração da FGA será correspondente a 50% do valor da referência CC2 para as unidades que demandem servidor com ensino superior completo. A remuneração da FGB será correspondente a 50% do valor de referência CC3 para as unidades que demandem servidor com ensino médio completo. Ressaltando que, para a criação de 10 funções gratificadas no gabinete do prefeito, referência FG1, foram realizados estudos de sua viabilidade e, consequentemente, em momento oportuno, será extinto na Secretaria de Planejamento 10 funções gratificadas, FG1. Autoria Edgar Takashi Sasaki, prefeito em exercício do município de Jacareí. E mensagem modificativa em votação. Os que forem contrários se manifeste levantando o braço. Mensagem aprovada. Emenda número 2. Fica alterada a redação do parágrafo 3º no artigo 26 do artigo 5º do projeto de lei do Executivo em epígrafe, com o seguinte teor. A gratificação prevista neste artigo será de natureza transitória, sendo devida somente enquanto perdurar a motivação para a sua fixação. Não se incorporará a remuneração mensal dos servidores que a perceberem e nem sobre ela incidirá qualquer outra vantagem pecuniária, exceto para cálculo do adicional de férias previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jacareí. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 02 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Emenda número 3. Fica alterada a redação do parágrafo 3º do artigo 28 do artigo 1º do projeto de lei do Executivo em epígrafe, com o seguinte teor. A gratificação prevista neste artigo será de natureza transitória, sendo devida somente enquanto perdurar a motivação para sua fixação. Não se incorporará a remuneração mensal dos servidores que a perceberem e nem sobre ela incidirá qualquer outra vantagem pecuniária, exceto para cálculo do adicional de férias previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jacareí. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 03 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Sem mais emendas, presidente. Não havendo mais emendas, vamos então à votação do projeto de lei do Executivo na forma nominal. Como vota, vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, as informações que eu trouxe na defesa que eu fiz na tribuna foram repassadas por quem vive essa atividade cotidianamente. A ausência de motos para fazer a fiscalização do trânsito. E ainda que eu admita que seja 47, é um mandando em 3, né, nessa proporção. Né? Então é muito cargo comissão para pouca gente na rua. O meu voto é contrário a essa reforma. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, dizer que vou votar favorável, mas que dia que é hoje? 12 de dezembro. Passou 12 dias aqui, faz 12 dias que nós estamos esperando aqui o resultado da auditoria que está sendo feito nas empresas de ônibus. Né? Então, acho que deve estar tendo algum problema com a Secretaria de Mobilidade Urbana. E, segundo a informação da Derbal, parece que vai sair agora em março. Tomara que faz uns 9 meses, que era para ser feito em 3, está em 9, que nasça logo esse neném, né, Márcia? Então, o meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Gostaria de falar com o Rodrigo Salomão, vereador. Ontem teve audiência pública, a gente convidou todos os vereadores, ele não veio. Aí ele devia estar aqui ontem para perguntar para a mobilidade urbana sobre o negócio dos bondão. Isso foi. Mas meu voto é favorável. Como vota a vereadora Abner de Madureira? Voto favorável. Como vota a vereadora Derbal Sodré?
Favorável. Como vota vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota vereador Juarez Araújo? Favorável. Projeto de Lei do Executivo número 30, 23 de novembro de 2018. Altera a estrutura administrativa, os cargos de provento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo. As funções gratificadas a outras providências da Secretaria de Educação, Infraestrutura, Mobilidade Urbana e do Gabinete do Prefeito. Autor, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto ele foi aprovado com 11 votos favoráveis e um voto contrário. Próximo projeto.